bem-estar dos animais é a maior recompensa em nossas carreiras. Quando lembramos da paz que nos transmitem ao abrirmos a porta de casa todos os dias, do carinho que eles têm com os nossos filhos, da pureza com que nos olham quando lhe fazemos um agrado, queremos retribuir a eles todo esse amor que têm por nós. Para isso, é imprescindível nos aprimorarmos, nos atualizarmos para então fazermos um diagnóstico preciso, determinarmos o tratamento adequado e selecionarmos o produto correto aos nossos pacientes. A pandemia trouxe maior percepção aos tutores a respeito de problemas dermatológicos, que é uma das especialidades mais requisitadas na rotina do médico veterinário. É por isso que, a partir de hoje, vamos nos aprofundar em alguns assuntos de interesse comum, como, por exemplo, a realização de exames complementares e sua correta interpretação. Juntos, vamos profissionalizar ainda mais o mercado. Você, médico veterinário, levando sempre um atendimento com excelência. Nós da Zoetis oferecendo uma completa linha de produtos de qualidade. Por consequência, poderemos então retribuir um pouco do carinho dos nossos queridos amiguinhos, levando a eles bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos ao Derma Experience. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e último encontro do Derma Experience de 2022. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente de serviços técnicos na Zoetis e eu quero agradecer a presença, ou melhor, a audiência de todos os colegas do Brasil e de Portugal que estão nos assistindo hoje. Gostaria de iniciar o nosso evento falando de uma ação desenvolvida por Simparic para apoiar o Hospital de Amor de Barretos na luta contra o câncer. Parte do valor da campanha de Simparic foi doada para o hospital e caso você também queira fazer a sua doação, poderá se juntar a nós através do QR Code que está na tela e fazer uma doação de qualquer valor. E já que estamos falando de Simparic, eu quero agora mostrar para vocês o vídeo da nossa campanha de 2022, onde a gente tem aí no nosso vídeo os nossos embaixadores, Bruno Galhaço e Giovanna Ebank. Um dia, eu aprendi a dizer sim pro amor. E minha vida só ficou melhor. Por isso eu digo sim pra Simparic desde o seu lançamento. Ele é tão saboroso que eles até acham que é um petisco. Simparic protege contra pulgas e carrapatos. Amor, Simparic é mais completo que isso. Ele previne e trata sarnas. Lembra que o veterinário recomendou para o tratamento da sarna da lasanha? É por isso que pra mim não existe outro. Dizer sim pra Simparic é dizer sim pra uma brincadeira segura e sem preocupação. Um comprimido a cada 30 dias. Amor, você não leu a embalagem, não? Simparic vai além, protege até 35 dias, ou seja, 5 dias a mais. Diga sim ao amor, diga sim pra Simparic. Simples assim. Simparic protege contra carrapatos, pulgas e sarnas. Fale com seu médico veterinário. Na plataforma que vocês estão assistindo, existe um campo onde vocês poderão colocar as dúvidas e os comentários. As dúvidas serão coletadas pela nossa equipe e direcionada aos palestrantes ao término deste evento. Bom, mas agora, então, eu quero apresentar para vocês os nossos dois convidados dessa noite. A nossa primeira convidada é Cristiane Botelho, médica veterinária, mestre e doutoranda em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e pós-graduada em Dermatologia Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi. Cristiane é professora do curso de Dermatologia Veterinária no Qualitas, além de professora e coordenadora do curso avançado de Otologia em Pequenos Animais da Anclivepa de São Paulo. E também, a Cris é sócia proprietária da Otoderme, no Rio de Janeiro.
E além da Cris, eu quero apresentar para vocês também Ronaldo Lucas, médico veterinário, mestre e doutor em clínica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ronaldo é coordenador do curso de especialização em dermatologia veterinária da Equalis, Sudeste, Sul e Nordeste, e especialista em dermatologia veterinária pela SBDV. Além de ser sócio proprietário e coordenador técnico da Dermatoclínica. Além de autor do livro Tratado de Medicina Externa. Cris, Ronaldo, por favor, subam ao palco e sejam muito bem-vindos ao Derma Experience. Eu já queria, desde já, agradecer, em nome das Zoetis, a presença de vocês dois, desejar a todos que estão nos assistindo um ótimo evento, e agora eu passo, então, a palavra para vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Zoetis por estar aqui participando desse evento que é tão grandioso, né, dentro da dermatologia e da otologia veterinária. Muito honrada e muito feliz também de estar aqui junto com o Ronaldo, para a gente trazer um pouquinho do que é a realidade da otologia aqui dentro do Brasil. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também o convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Dividir o palco aqui com a Cris. É uma apresentação que a gente fez com muito carinho para todos vocês. Espero que vocês aproveitem e que a gente possa passar realmente a ideia daquilo que a gente idealizou para estar essa noite aqui. Muito obrigado. Bom, a gente vai começar, acho que eu que vou começar falando, a gente vai tentar falar juntos, então vai ter alguns momentos que a gente vai ter que se controlar, né, Cris? Para um não atropelar o outro. É muito assunto, então a gente vai tentar agilizar. E a gente vai começar, então, a falar de como que a gente pode fazer o diagnóstico das otites, né? Qual é o diagnóstico de cada tipo de otite, como que a gente vai abordar. Então, a gente pode começar classificando as otites. Hoje nós vamos falar, então, de 4 tipos de otite. A otite ceruminosa, a otite eczematosa, a otite purulenta e a otite hiperplásica / estenosante. E a gente vai também falar como que os americanos chamam essas otites, até para a gente tentar fazer uma visão universal do processo, porque quando você vai estudar em literatura americana ou europeia, os nomes são um pouquinho diferentes, então a gente também pensou em abordar isso dessa maneira para vocês. Começando por otite ceruminosa e otite eczematosa, a gente começou a se dar conta, né, quando a gente discutiu isso, para fazer a apresentação, que os artigos eles trazem o termo otite cerumino-eczematosa. Então, a gente resolveu agrupar a abordagem desse tipo de otite para também ficar consonante com a literatura internacional. Clinicamente, elas se apresentam dessa maneira, com diferentes quantidades de cera. A gente vê aqui uma entrada de conduto repleto de cera, alguns mais inflamados, outros menos inflamados, uma quantidade exagerada de cera que às vezes ocupa todo o poro acústico e dificulta o exame. Aqui a mão da Cris, essa foto é dela, essa coisa bem nojenta. E a entrada do pavilhão, para vocês verem que a quantidade é exagerada. E começa quando a gente fala de cerumino-eczematosa, a gente começa a pensar tanto na ceruminosa quanto na eczematosa, e essa foto lado a lado é para provar que isso vai progredindo e se tornando crônico. Então, são animais, na sua esmagadora maioria, são animais alérgicos, são animais que têm otite relacionada principalmente à dermatite atópica, por isso que está tão presente na nossa rotina de quem trabalha com dermatologia. E essa foto está aqui para mostrar que eu tenho aqui uma orelha muito inflamada, né? A gente vai ficar aqui super concentrado nas orelhas, mas que a gente
né, basta olhar de lado, basta olhar o resto do cão, ele está todo eritematoso, rarefeito, etc. Ou seja, a orelha vem no pacote. Então, muitas vezes a gente conversa muito sobre isso. Se você tem dúvida se esse paciente tem um quadro alérgico, não fica só olhando a orelha, olha o paciente como um todo, né? Ele lambe muito as patas, ele se coça, ele tem uma otite eczematosa. Está quase de bandeja o diagnóstico, mas esse é o ponto de partida. E o que mais que a gente pode fazer? Essa foto é muito legal, é uma foto que tem bastante descamação, então o eczema, que a gente chama de eczema, é uma lesão eritematosa com diferentes graus de descamação e diferentes graus de edema. Então, esse combo de lesões é que a gente chama de eczema. É uma lesão muito famosa aí na medicina humana, mas não é um diagnóstico, é um tipo de lesão ou de combinação de lesões. Então, essas todas que passaram a gente chama de otite cerumino-eczematosa. E hoje nós vamos falar basicamente de 5 modalidades de exame que a gente utiliza para investigar todas as otites. Então, representando aí por um ícone do otoscópio convencional da clínica, aqui é uma foto da Cris segurando um endoscópio, então a gente chama de otoendoscopia, mas tem outros apelidos, a citologia, a cultura e antibiograma e os exames de imagem, que nós vamos, num determinado momento da apresentação, ter uma pequena discussão, um vai defender um exame, o outro vai defender o outro, eu acho que vai ser legal. E aí eu te pergunto, Cris, quando você se depara com essa modalidade de otites, né, a cerumino-eczematosa, e que você está quase sabendo que aquilo é um cão alérgico, quais desses exames você escolhe, né, e por quê? Então, eu acho assim, essa modalidade de otite é uma das mais corriqueiras, né, dentro de um consultório de atendimento, principalmente dermatológico. É importante enfatizar isso, porque você falou muito bem aí que nós recebemos animais e não orelhas. Então, é muito importante avaliar o animal como um todo para poder imaginar qual é a doença de base, fazer um bom histórico, anamnese, coletar dados. E, na minha opinião, nesse tipo de otite, a gente tem que trabalhar sempre com a otoscopia convencional. É obrigatório, né, a utilização de um otoscópio e a citologia. Com certeza é o exame que a gente precisa estar usando. Na verdade, em todos os quadros otológicos, né, a gente sempre parte do básico, que seria uma otoscopia convencional junto com a citologia. Algumas vezes a gente vai mencionar aqui que isso se torna, né, dificultoso, mas na grande maioria, olhar dentro dessas orelhas, olhar para esse animal, coletar o material citológico para análise e seguir a partir daí. E aí, eu te pergunto, né, que eu sei que você é fã da otoendoscopia. Então, a maioria das vezes esses caras chegam com animais alérgicos, né? São orelhas portadas por animais alérgicos. E a gente faz a otoscopia e a citologia. Mas é indicado a otoendoscopia nesses casos? Em quais situações e para que você faz? Você vai procurar o quê? Então, na verdade, assim, quando a gente estava montando, né, a palestra, a gente conversou bastante sobre isso, porque a nossa casuística ela é bastante viciada, né? Então, acaba que existe um mundo que representa a otoendoscopia de uma maneira e existe uma realidade nossa. Eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui, exatamente a diferença. Ao meu ver, para a gente falar em otoendoscopia nesses quadros de otite ceruminosa e eczematosa, antes de tudo, né, para os colegas que estão aí em casa, a gente precisa mostrar um vídeo de uma orelha normal, antes de mostrar as que têm alteração. Então, a gente precisa entender um pouquinho de anatomia, lembrando que o conduto auditivo externo desse animal também é pele, né? Então, animais dermatopatas muitas vezes vão sofrer com otite. Então, aqui a gente tem um vídeo chegando até o tímpano e é sabido, né, que o exame do conduto auditivo por completo, ele só é realmente perfeito quando a gente chega ao tímpano e todas as divisões e avalia esse tímpano. Até para a escolha da terapia correta, né, respeitando um tratamento externo ou até mesmo, se for necessário, um tratamento para uma orelha média. Então, avaliar esse conduto auditivo, entender o que é normal, para a gente começar a entender o que é o complicado. E aí é que eu trago alguns vídeos para vocês, né, sobre a otite ceruminosa.
Esse aqui é um vídeo de uma otite ceruminosa leve. Então, o que seria leve? Seria aquele quadro que muitas vezes não tem uma indicação descrita, né, em artigo científico, que você vai precisar de uma autoendoscopia. Mas, no meu dia a dia, muitas vezes, esse tipo de exame, ele vem junto com um tutor questionando o porquê que esse animal só tem otite. E muitas vezes a gente fala que existe uma causa de base, e como nós estamos falando de alergia, né, esse aí é o principal entre os cães, a principal causa de base. Então, é um exame elucidativo, muito elucidativo. Claro que a gente acaba fazendo uma lavagem otológica, como nesse quadro aqui, ó. No primeiro vídeo que a gente viu até o tímpano. Aqui é impossível visualizar o tímpano. Então, aqui, com certeza, eu já vejo, né, a gente está trazendo um vídeo de um quadro de otite ceruminosa que, com certeza, a otoendoscopia vai solucionar, ou pelo menos iniciar, né, com uma limpeza para que a gente possa, então, direcionar o tratamento. Lembrando que a gente trata as orelhas, né, a pele dessa orelha. A gente não trata essa cera toda. E os próprios produtos de limpeza, muitas vezes, não são capazes de dissolver tudo isso que está dentro do conduto. Ainda, eu não sei se você concorda comigo, está aí em sua homenagem, Sagu, isso é algo muito importante de ser visualizado. A otoendoscopia, ela ajuda, né, a ter uma visualização muito melhor do conduto. E a gente vê esses pontinhos esbranquiçados na epiderme, né, que é uma representação, na verdade, da hiperplasia glandular da derme, das glândulas sebáceas e ceruminosas. Então, quando a gente faz uma otoendoscopia, vê esse tímpano inflamado, como está aqui, né, que a gente chama de miringite, a inflamação do tímpano, e vê essas formações em sagu, que nem o Ronaldo chama, né, a gente sugere que realmente esse animal precisa passar por uma triagem alérgica por completa, não só manejar o quadro otológico inflamatório. Um outro ponto importante muitas vezes os animais alérgicos entram no nosso consultório com uma orelha, né, um pavilhão auditivo dessa forma. A gente olha e fala, meu Deus, cadê o orifício do canal vertical? Será que essa orelha já está perdida? Com muita hiperqueratose, descamação, já estenosando. E um ponto importante é que você vai tentar fazer a sua citologia e otoscopia, e você tem uma dificuldade de passar o suave ou até o cone do otoscópio no início do canal vertical. Mas depois que você passa, não está tão ruim assim por dentro. Então, não desistam, né? Na verdade, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes é pior por fora do que por dentro. Então, isso é bem comum. Eu vejo isso muito em bulldog, em shih tzu, que, na verdade, são os grandes campeões, né, de doenças alérgicas. Aí uma orelha, né, que a gente não consegue visualizar o tímpano e com bastante secreção, mas que pelo lado de fora realmente está muito pior. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu acho que também é um ponto de discórdia que a gente tem, né, é que, assim, não está muito bem estabelecido na veterinária o que é uma doença crônica, mas muitas vezes é uma frustração do próprio proprietário e de outros veterinários que nos encaminham. Por que ele não fica bom desse otite? Vamos imaginar um paciente com dermatite atópica. Ele não fica bom porque ele tem dermatite atópica, mas a gente vai mostrar aqui muita coisa de tumor dentro da orelha, de neoplasia dentro da orelha. E a pergunta é, essa neoplasia nunca começa grande, ela começa de algum ponto. Então, a gente se depara com animais com 1, 2, 3 anos de otite e que o veterinário se limita a ficar trocando de tratamento e não para investigar. Então, acho que é um outro ponto que, mesmo sendo uma otite eczematosa ou cerumino-eczematosa, principalmente quando for crônica, e existe uma dúvida do que é crônico, mas aí seria uma outra grande indicação do procedimento, porque muitas vezes a gente fala, é só uma otite alérgica, chega lá dentro, tem outras coisas, né, Cris? Então, eu acredito que também a cronicidade deve ser levada em conta no momento em que a gente faz a otoendoscopia. Com certeza. Otite, os americanos chamam de supurativa, nós temos a tendência de chamar de purulenta, tanto faz o que você vai adotar. São essas otites bem bonitas. Uma coisa muito importante é que, assim, esses animais, a primeira impressão quando você mostra essa foto é que são animais negligenciados. Não são. Muitos deles chegam com várias tentativas de tratamento, né? E nesse estado, assim, cheio de pus,
eritema intenso, crostas melicéricas, crostas hemorrágicas, essa gosma, que é o biofilme, nós vamos conversar disso um pouquinho mais para frente. Então, eles chegam assim muito feios. Muita dor também, né? Muita dor, né? Muita dor, o animal não deixa manipular direito. E aí, eu volto à mesma pergunta de sempre. Nós continuamos com os 5 exames aqui, e nesse caso, né, desses 5 exames, quais são obrigatórios? Então, para mim, eu fico com esses exames. Existe, na verdade, a otoscopia convencional, né? A citologia, a otoendoscopia, e a gente vai discutir isso bastante, né? Qual é a indicação da otoendoscopia nesses casos. E eu acho que a grande discórdia, ou melhor, o grande questionamento aí é quando fazer ou se fazer a cultura em antibiograma. Isso é um ponto muito importante, que toda vez que a gente vai conversar com aluno, conversar com profissionais, eu brinco dizendo que assim, você divide como se estivesse dividindo a metade de um bolo, vai metade para lá, metade para cá. Então, eu acho que a gente tem que ver a sua opinião também com relação a isso. Eu concordo com esses exames todos, né? Mas a questão da cultura em antibiograma, eu brinco que é uma cultura em antibiograma que você confia desconfiando, né? Isso é uma palestra que teve no Congresso Europeu, e a Cris estava no Congresso Europeu. Eu tive acesso ao material, mas eu não estava. Então, eu queria te pedir para você comentar esse slide. Na verdade, assim, o que é levantado, né, principalmente com relação à cultura antibiograma, é que, primeiro, a orelha desses animais as orelhas não são ambientes estéreis. Então, vai ter bactéria de qualquer forma, não vai ser um fator prognóstico para tratamento, né, se você está zerando ou não esse quadro. Primeiro ponto. Segundo, que existe uma discrepância absurda, muitas vezes, sobre como se comporta, né, esse antibiótico, esse antibiograma em uma placa, e como esse animal em vivo vai responder a essa antibiótico-terapia. Fora isso também, a gente se preocupa muito com um ponto que é batido na tecla incessantemente, os microbiologistas não gostam muito, que é o posicionamento que uma orelha lavada, com secreção retirada, né, de dentro dessa orelha, você medicando essa orelha, o antibiótico tem uma capacidade, né, de agir e uma absorção, assim, mais do que comprovada, entre 100 a 1000 vezes mais dos níveis séricos, que é o que a gente testa nessa cultura antibiograma. Então, assim, e aí eu vou levantar um questionamento aí para você. Eu muitas vezes faço a cultura em antibiograma nesses casos, mais pela cultura do que pelo antibiograma. Eu quero saber com quem eu estou lidando. Eu quero saber se eu estou diante de uma pseudomonas, de um proteus, ou de uma pseudomonas, um proteus e um estáfilo multiresistente, para eu entender como eu vou lidar, quanto tempo eu vou tratar, do que olhar para o antibiograma em si. Exatamente. Se a gente acompanhar o que está aqui no slide, né, não use cultura em antibiograma para escolher o tratamento. Não é requerido cultura em antifungigrama para infecção fúngica. É realmente necessário quando tem bactéria? Então, foi o que a Cris falou. O teste, quando você recebe um exame e que te diz este antibiótico vai matar esta bactéria, está falando da concentração mínima inibitória, que é uma extrapolação sérica, ou seja, se for uma cistite, vai funcionar. A gente não sabe quanto desse antibiótico vai chegar na orelha e vai conseguir entrar para dentro do canal, né? Lembrando que a orelha é pele, e um dos piores órgãos, concordância vivo-vitro, é a pele. Então, a própria palestrante diz, a resistência in vitro pode não se correlacionar, né, com a resposta clínica, e ela diz para evitar antibióticos de terceira linha. Então, a Cris me perguntou e não vai ficar sem resposta. Eu faço exatamente a mesma coisa. Lógico, se eu recebo uma cultura antibiograma que me dá uma pseudomonas e diz lá que o antibiótico, nós não vamos falar de tratamento que a gente combinou, mas que me diz lá que a gentamicina vai matar essa pseudomonas, por que não olhar? Agora, quando pega uma bactéria que é resistente a tudo, é importante eu saber se é pseudomonas, se é proteus, o que é, porque a pseudomonas tem um perfil que mesmo que a cultura antibiograma indique todo resistente, como a Cris colocou, quando você instila o medicamento direto no canal, você está usando 100 vezes a concentração mínima inibitória. Portanto, o antibiograma não serve para muita coisa. Estamos falando de otite externa,
Otite certo? externa. Quando chegar na média, é outra conversa. Um outro ponto interessante dessa palestra foi que ela citou aqui os antimicrobianos de terceira linha. E eu vejo isso na minha rotina, não sei como é que é você. Mas, assim, o americano usa muito a amicacina, né? Ele chega nos antibióticos que eu, em particular, eu acho que eu conto na mão, assim, quantas vezes eu precisei realmente estar usando isso para um tratamento tópico de orelha. E eu tenho uma resposta simples para isso. Eu acho que é simplesmente porque a gente faz o passo a passo. Eu acho que a lavagem otológica, ela é a principal ferramenta para quem trabalha com a otologia. Até mesmo nos primeiros casos que a gente estava vendo nas ceruminosas. Então, tirar tudo que tem dentro dessa orelha para que a medicação faça efeito e não seja inativada, né? Muitas vezes acontece a inativação, faz com que você escolha a medicação corriqueira, baseado no que, no que a gente vai falar aí, sempre baseado na citologia. Você vai fazer a escolha desse antibiótico e você fazendo esse passo a passo, olhando, tendo certeza que não tem uma neoplasia lá dentro, que é realmente uma prima infecção, e você tira tudo isso de lá, você vai ter uma boa absorção dessa medicação, sem chegar em antibióticos realmente, né, de terceira linha e até segunda. E até porque a gente aprendeu lá atrás, né, que antibiótico não age em cima de pus, né? Exatamente. Então, se você não lavar, não tirar todo esse processo, não vai acontecer nada. Não adianta. Então, a gente trouxe aqui algumas imagens de citologia, né? Tem que entrar na cabeça de todos os colegas que gostam de otologia e que trabalham com otologia, que a citologia é o exame realmente, né, que tem que ser feito. Eu digo que tem que ser feito no primeiro momento que você vai avaliar esse animal, tem que ser feito em todos os retornos, sempre. É o que vai realmente nortear a melhora, né? Assim como a clínica desse animal, é óbvio, vai ser soberana sempre. E a gente trouxe aqui só duas imagens, porque já teve encontro com a professora Romeica, né, falando sobre citologia. Então, o que a gente trouxe aqui é basicamente uma otite mais simples, dentro de uma otite, um quadro otológico provavelmente agudo, a presença de malacésia, que é o principal fungo aí que vem causando, né, a otite fúngicas em animais alérgicos, principalmente, e presença de cocos, de diplococos, que seria a bactéria mais comum encontrada, né, o tipo de bactéria pelo formato. Ainda, quando a gente depara com esse tipo de citologia, que já tem célula inflamatória envolvida, que já tem fagocitose, já tem bastões, já tem cocos, às vezes, só de olhar para isso aqui, a gente já entende que a gente está lidando com um quadro muito mais crônico e muito mais desafiador para o nosso tratamento. Tem bacilo, complicou, né? Tem bacilo, cocos geralmente é muito mais fácil, mas tem bacilos, a coisa fica mais complicada para a gente mesmo. E aí, vou voltar aqui, se a gente está falando, né? Quando a gente mostrou os exames, você falou autoendoscopia, né? Mas você já fez cultura antibiograma, já fez histologia? Para que você precisa da autoendoscopia? Então, ainda, né, batendo na tecla que a gente precisa avaliar esse conduto como um todo. É impossível, realmente, você, com otoscópio convencional e com uma otite supurativa, né, dentro desse conduto, muita secreção, o animal tem otalgia, como a gente já mencionou, você conseguir avaliar o canal como um todo e até o tímpano. Porque, será que esse pus está só na orelha externa, ele é proveniente dali, ou ele não está vindo de uma orelha média? Então, é muito importante a autoendoscopia como início, para a gente ter uma visualização, uma lavagem otológica, absorção de medicação e evitar a inativação. Inativação de fármacos que a gente vai pingar, os antimicrobianos, que são facilmente inativados no pus. Aminoglicosídeos, entre outros. E o que a gente pode encontrar aí dentro? Né? Você responde. Porque quando a gente tem muita quantidade de pus, como a Cris colocou, você não vê o que está por trás disso, né? Mas muitas vezes, e talvez seja o ponto mais claro, que é de novo o momento em que a otologia se encontra com a dermatologia. Elas nunca se separam, mas, de novo, 90% das vezes as piodermites de cães não são primárias, elas são secundárias. E eu diria que 70%, 80%, que número você chuta? Né? 80%. 80% das vezes você vai estar aqui embaixo, que eu chamei, entre aspas, de infecção verdadeira,
que é uma infecção mesmo, que você lava e só vê pus. Mas e as outras vezes? Esses animais com pus, e aí está o grande erro de nós veterinários, de ficar tentando tratar, eles têm muitas vezes neoplasia, hiperplasia, pólipos e cistos, malformações, né, em animais jovens ou depois de uma miíase por processo de cicatrização, e aí não é uma má formação, é uma má cicatrização. Ele pode ter ausência de tímpano já e perfuração, e os americanos dizem que uma otite bacteriana externa de repetição pode ser uma média mal resolvida. Então eu coloquei aqui uma orelha média doando bactérias para o exterior, né? Que fornece bactéria. Corpo estranho, e de novo aqui a miíase, estenose por um desses processos infecciosos ou de parasitose que destruíram o conduto, e na minoria das vezes uma infecção de verdade, e essa infecção às vezes com uma úlcera muito dolorida, que a gente brincou de chamar de úlcera indolente, quer dizer, uma úlcera, né, indolente não no sentido de indolor, e sim de rebeldia, que é difícil de cicatrizar e muitas vezes com presença de biofilme. Então, se a gente contar aí 8, 9 situações, 2 delas são infecção mesmo. O resto existe outro motivo por detrás daquele pus, e aí o diagnóstico está feito e o tratamento não passa perto do antibiótico, passa perto de resolver essas outras situações. A gente vai começar a mostrar agora alguns vídeos, né, que vão remeter exatamente a essa lista que a gente passou. E eu começo aqui com um vídeo exatamente de uma orelha, né, um conduto auditivo, canal vertical e horizontal, repleto de uma secreção purulenta, onde vocês podem observar e entender facilmente o que a gente está mencionando nessa palestra, né, que tem que lavar essa orelha, que tem que avaliar, porque nem o tímpano a gente consegue entender se ele está presente ali ou se ele está íntegro ou não. Então, medicar em cima de todo esse conteúdo, com certeza você está caminhando para ter não vai conseguir ter o sucesso e vai ter inativação de muitas das medicações. E aí se torna um ciclo vicioso, né? Vicioso, porque você começa a trocar de uma medicação para outra porque você não está usando o método diagnóstico correto que deveria estar sendo usado nesse momento. E os próximos vídeos são depois que se lava esse pus. A hora que você remove esse pus, o que você encontra, né? Então, como estava citado, neoplasia. Esse animal, depois de lavar, depois de tirar o pus, aí fica fácil o diagnóstico. Ele tem uma neoplasia obliterando todo o conduto. Isso é cirúrgico, isso não é com antibiótico. Está aí o motivo de nada resolver essa otite, né? Aqui. Opa, eu passei junto com você, desculpa. Vai. Mais um. Agora vai. Então, aí agora é um vídeo meu, exatamente da mesma situação, dá para ver uma massa, né, aí bem no final do horizontal, bastante irrigada, vascularizada, e a gente já lava um pouquinho essa orelha antes para poder fazer o vídeo e mostrar para vocês, e concordando com o Ronaldo 100%, que essas massas muitas vezes são cirúrgicas. A otoendoscopia até ajuda para uma biópsia, mas quando a gente tem um laudo, né, e elas são malignas, e dependendo da altura que essa massa se encontra, a gente realmente precisa encaminhar para uma cirurgia, apesar de que, muitas vezes, o tutor não quer operar. Exatamente. E aí fica rodando na nossa mão para a gente poder controlar a infecção secundária, porque a otoendoscopia permite que a gente fique fazendo isso, né? Não que seja correto, mas isso é a realidade. Ó, aqui é uma mesma situação, ó, já tem 360 graus do conduto acometido por, né, várias neoformações, né? Então isso é um pólipo. Qual que é o conceito de pólipo? Quando a gente fala de orelha de gato, o pólipo tem que ter epitélio ciliado, vem lá de dentro da bula timpânica. Quando a gente fala de pólipo de intestino, de estômago e outros pólipos, simplesmente pode ser um aumento de volume que pode ser uma hiperplasia ou uma neoplasia, vai depender do exame anatomopatológico. Mas aqui, ó, não tem nem mais conduto, ele é repleto, né? E de que raça que é esse cachorro, Cris? Shih Tzu. Né? É sempre assim, pegou esse monte de pólipo, é Shih Tzu. Né? York às vezes faz isso, Maltês, West, mas é Shih Tzu. Shih Tzu, Shih Tzu. Você não precisa nem ver a cara do cachorro para saber que isso veio de um Shih Tzu. Né? Deixa eu te interromper um minuto. Algo interessante que, às vezes, eu pego gato idoso com essa apresentação. E eu já me deparei em situações de parar o procedimento e ver se é um gato ou tem um Shih Tzu na minha mesa.
Agora, é importante, né, ressaltar que a gente precisa realmente biopsiar e encaminhar para análise, porque eu não sei como é que é a sua casuística, mas em felinos, quando eu vejo essa orelha, normalmente é carcinoma. Concordo. E veio de uma cistomatose ceruminosa, né? Exatamente. Provavelmente ele tinha uma cistomatose ceruminosa, e aí é muito importante saber escolher o fragmento, né, para você indicar, porque se for carcinoma, vai ter que acabar, infelizmente, em ablação. Com certeza. Né? E aí, e a Cris que fala muito disso, que quando você faz uma biópsia, ele sai essa secreção dourada aqui, né? Então isso seguramente é um tecido, isso é um carcinoma, e é um tecido que é um adenocarcinoma, ele se originou de glândula ceruminosa, muito provavelmente. Todos os segmentos do conduto tomados. Não há mais tratamento clínico aqui, o tratamento é cirúrgico. E eram animais que chegavam porque assim, ele tem pulso, toda hora eu vou no veterinário, mudo o remédio, não acontece nada. E não vai acontecer, porque agora já é irreversível. E esse é o caso que eu falei para ela. Se a gente pegar no começo, tem resolução. Cauterizando ou com laser, você mata, né, entre parênteses, esses pólipos. Se deixar evoluir, chega nessa situação horrorosa. Outra coisa que a gente vê, com pouca frequência, são animais jovens, né, que você vai buscar o exame do conduto, eles têm dor, às vezes eles têm secreção, e ele tem um fundo de saco cego, o conduto acaba no meio, ele não tem o conduto, o ramo vertical e o ramo horizontal. Está interrompido o processo. Né? Eu tento ultrapassar, eu tento perfurar. O próximo vídeo é da Cris, né? É a mesma situação. Você chega lá, ele acaba em nada. E é bem interessante, né, Ronaldo, que assim, algumas vezes esses animais a gente já leva para a autoendoscopia, porque eles têm realmente otalgia, a gente não consegue olhar com o otoscópio, vai para a autoendoscopia e depara com uma situação dessa, porque se previamente a gente tivesse, né, essa informação, muitas vezes os animais vêm sem histórico ou foram adotados, entre outras coisas. Provavelmente eu solicitaria um exame de imagem avançado. Então, às vezes, a autoendoscopia faz com que a gente dê um passo para trás para poder ir para frente, para poder desenhar o quanto a gente vai poder ajudar, porque, na verdade, muitas vezes, a indicação é cirúrgica para reverter um quadro desse, mas a gente muitas vezes se depara na autoendoscopia. Ele tem estenose, ele ainda tem bula timpânica íntegra, já tem osteólise na bula timpânica, ele tem uma otite média associada. Então, esse caso que é da Cris, né, ela fez o exame avançado de imagem. Conta aí, Cris. Na verdade, isso aqui é um caso que eu estou acompanhando no Rio, tá? Então, era uma atresia também de uma border collie jovem, então a gente realmente acredita, porque tem um histórico todo, ela nasceu com isso. E aí o tutor topou e eu falei, vou tentar abrir com laser, porque ele está completamente avesso à cirurgia. E tudo que eu busquei, realmente, a indicação é cirúrgica. Mas ele falou, olha, foi só comentado o laser, ele falou, eu quero. Eu falei, mas eu não sei como vai ficar, e pode ser que realmente a gente acabe na cirurgia. Então, eu estou acompanhando, né? Eu abri essa orelha com laser, eu ainda não fiz o retorno desse animal, eu vou pedir um novo exame de imagem, então a gente está fazendo passo a passo direitinho, e é bem interessante, porque tem a atresia, inicia o vertical, e depois vem o horizontal sem otite média. Então, isso que é importante. Você optou por esse procedimento porque no exame de tomografia você viu que ainda tinha conduto atrás disso. Com certeza, porque a gente não sabe o que vai encontrar atrás, né? Se você não tem um exame de imagem para te respaldar e você, na verdade, pensar como você vai lidar com isso, você não deve estar... Você pode ter uma orelha completamente selada. Completamente. E aí não tem o que fazer. E, inclusive, o retorno desse animal vai ser feito com um novo exame de imagem comparativo. Ele está ótimo, porque ele até fistulava, ele chegava a fazer um abscesso. Então, a gente vai fazer um novo exame de imagem e decidir junto a ele, né, ao tutor, se vai seguir abrindo ou se vai encaminhar realmente para um procedimento cirúrgico. Esse caso aqui também é meu, entra numa área que eu não curto muito, que é quando eu recebo esses animais com miíase, né? Esse animal, em especial, foi um caso que me marcou muito, porque ele, né, fez a bicheira no pavilhão com exposição de cartilagem nessa imagem aí do meio, né? E assim, independente de eu ter sido chamada para mexer nesse animal, para avaliar esse pavilhão, porque tinha miíase, era um pug.
Então eu resolvi, né, óbvio, fazer a otoendoscopia depois. E para minha felicidade, eu deparei com um pólipo. Não só um pólipo, como depois um colisteatoma. Então, assim, desgraça pouca, né? Nunca. É bobagem. É bobagem. É bobagem. Então, assim, mas é um quadro que provavelmente tinha uma secreção purulenta, daí desenvolveu, né, todo o quadro da miíase, e a gente avaliou dentro do conduto auditivo, que é o que tem que ser feito, e com essa avaliação foi observado um pólipo e ainda o colisteatoma. Eu não tinha tomografia desse animal. Eu não tinha tomografia, porque, na verdade, me chamaram como uma otite externa, e ele não tinha sinais neurológicos. Então, como na vida real, né, apesar a gente se depara com situações que você tem que dar um passo para trás para depois dar um passo para frente. E essas imagens estão aí para contemplar 2 tipos de otite que chegam na clínica representadas por pus. O corpo estranho, né, que a miíase não deixa de funcionar como um corpo estranho, e depois da miíase, que fica ótimo, você tira a miíase, o bicho se recupera rapidamente, mas como a larva come o epitélio, isso vai acabar numa estenose parecida com a estenose de má formação. Então, para mim, tem miíase, o prognóstico é muito derrubado. Com certeza. E esse aqui é um vídeo meu, né? Se alguém tiver com fome, observe bem de perto as larvas, e aí vocês podem já ganhar um pouco mais de tempo para comer, né? Porque essas são as larvas dentro da orelha do cão. Era um cão que cheirava muito mal. Quem é veterinário sabe que o cheiro de miíase é característico, mas esse animal não tinha um cheiro característico de miíase. E quando a gente entrou dentro do conduto, né, ele estava pegando tudo e esse aí até lá embaixo, até a bula timpânica, era bem feio mesmo. Você conseguiu tirar tudo daí? Eu consegui tirar tudo, foi um trabalhão. Mas ele acabou em ablação total, porque depois ele selou. Né? Então, agora a gente está entrando em vídeos de estenose. Esse aqui é um quadro também bem crônico que eu acompanho na clínica, de um pastor, e que vocês podem observar que o final do horizontal termina numa estenose, tem uma coleção de pus atrás, e cadê o tímpano? Então, não é o tímpano que está rompido, é exatamente um anel que fechou e estenosou, e atrás, quando você vai lavar, você tira esse pus todo e o tímpano. E esse cão é bem interessante, porque ele já teve miíase, é claro. Essa é uma orelha dele, a outra eu não trouxe, mas para você entender que na outra tinha um carcinoma. Tá? Esse animal está vivo, mas é um animal que assim, o tutor não quer operar, não tem interesse de operar, e ele não se incomoda que eu precise lavar essa orelha quantas vezes, nem medicar quantas vezes for. Então, é um animal também que é encaminhado pela cronicidade, né? A gente acompanha com o exame de imagem, fora isso, volta e meia, a gente tem que estar lavando a orelha e medicando constantemente. Mas é um quadro crônico, bem crônico. E naquela conversa que a gente tem, né, desde sempre, todo mundo hoje tem um modelo anatômico de orelha no consultório, né, aquele formato de L da orelha. Quando você tem estenose, perda de epitélio, neoplasia, corpo estranho, o tal da migração epitelial, né, que é a autolimpeza da orelha, ela fica completamente interrompida e é por isso que acumula secreção e contaminação bacteriana. O fato de ela não conseguir, entre aspas, se auto-higienizar, ela vai reter material. E o próximo vídeo é um vídeo que eu gosto porque, assim, esse bicho não tinha neoplasia, não teve miíase, ele tem um buraquinho aqui no fundo, né, que a estenose dele, o conduto dele termina neste buraquinho, que eu tento entrar com a ótica e não consigo ultrapassar, com pressão de água para ver se eu conseguiria abrir. Só que o que me chama a atenção é que quando eu vou recuando, né, tem um degrau entre o epitélio e esse tecido ulcerativo. Então ele tem uma úlcera, isso dói demais. Além dele ter a úlcera, ele tem estenose. Por que ele tem úlcera? Essa é a nossa conversa. Essa úlcera está aí porque a Pseudomonas comeu o epitélio, né? Você imagina a bactéria comendo o epitélio, que coisa linda, né? A Pseudomonas destruiu tudo isso, o animal não tem mais habilidade de cicatrizar, isso tem um viés imunomediado, então a gente tem se deparado com esses quadros, aqui não tem o que fazer, é cirúrgico. Basset Round, o dono era médico, quando eu falei para ele, tem que fazer uma endoscopia, ele deu um tapa na mesa, eu dei um pulo para trás, e ele falou, pô, finalmente alguém vai fazer um exame. Então assim, o proprietário ele quer ser orientado, ele precisa entender por que aquele exame é indicado para chegar no diagnóstico, né? E esse, quando a gente tem a estenose... Isso.
Quando a gente tem a estenose, a gente não sabe o que tem atrás disso. E aí volta, né, naquilo que a Cris falou. Talvez é o momento de dar um passo para trás. Por quê? Na verdade, assim, essa orelha aí é de um braquicefálico, né? A orelha do pug. Eu acho que a gente fica brincando com o shih tzu da orelha externa, mas os animais, né? Quando a gente vai relacionar uma raça para a orelha média, com certeza o pug seria um dos grandes campeões, junto com os bulldogs. Então, assim, eu quando me deparo com uma situação dessa, é muito importante parar para pensar de onde está vindo esse pus. Né? Como você falou, será que a orelha média está doando, né, toda essa secreção para fora? Você tem que realmente parar, pensar, especialmente porque braquicefálicos existe uma dificuldade, quase uma impossibilidade de se avaliar o tímpano através de otoendoscopia. Imagine por otoscopia convencional. Então, a gente meio que realmente precisa de exame de imagem avançado, precisa da otoendoscopia. Então, ver esse pus saindo do conduto auditivo, não necessariamente esse animal vai estar fazendo um quadro de otite externa. Isso pode estar vindo de dentro da orelha média. Aqui, olha, ainda dentro de estenose, eu trouxe um vídeo para vocês de um caso que me marcou, com um tímpano rompido. Então, esse animal, se eu não me engano, era um cocker, que tinha uma estenose absurda ao final do horizontal, né? E quando a gente começa a lavar, você vê que o tímpano está rompido. É fácil ver isso com um otoscópio? É óbvio que não. É impossível, né? Eu acho que é impossível, né? É impossível. Na verdade, até pela otoendoscopia, eu só observei porque eu comecei a ver sair do nariz o soro, e aí eu olhei e falei assim, quando eu fui ver realmente, porque a estenose, ela dificulta, né, com que a gente avalie esse tímpano. Então, sempre quando estiver lidando com um quadro de estenose, principalmente em ramo horizontal, tem que pensar se a gente não está realmente diante de uma perfuração timpânica. E aí, como você colocou, mesmo que não seja um braquicefálico, você pode falar, fiz a otoendoscopia, vi uma estenose, como eu falei do Basset-Round, vai para a cirurgia, mas o que tem atrás dessa estenose? E aí é o que a Cris falou, dá um passo para trás e vai fazer exame avançado de imagem. Então, se ele for braquicefálico, ou se ele for qualquer raça com muita estenose, que às vezes ele só vai descobrir a estenose no momento da otoendoscopia, é o momento de voltar para trás, né? O mundo dos sonhos é fazer sempre todos os exames, é que às vezes você tem a limitação financeira, por isso que a gente está optando em cada momento para escolher os exames que vão nos levar a um diagnóstico mais preciso. E aí o que eu acabei de comentar da úlcera, né? Esses animais com essas úlceras, isso aqui não cicatriza por nada, é um negócio que dói. Cachorro jovem, cachorro de meia idade, cachorro velho, com histórico de otite recidivante, sem histórico de otite recidivante, alguns eu não consigo entender o que eles têm, né? E aí a gente tem chamado isso de úlcera indolente, e quando a gente faz histopatológico disso, tem um infiltrado que pode remeter a questões imunomediadas, né? Quando a gente manda para o patologista, ele fala, o que tinha aí? Mas não tem muito processo infeccioso, mas tem um infiltrado de interface. Será que isso é uma doença autoimune? E, curiosamente, alguns desses animais não têm nada na pele. Eles só vêm com uma otite muito dolorosa, né? E muitos são alérgicos, mas muitos não são. Então, essa é uma outra situação. Para mim, essa é a pior situação. Quando eu vejo isso aqui, eu fico triste. Eu acho que é a pior situação, e é aí que mora o desafio do tratamento da otite externa. Né? Porque eu vejo, a gente, né, não está citando o tratamento aqui, mas você precisa de longo prazo de medicação e condução com esse animal sempre dentro do teu consultório, porque você precisa olhar dentro dessa orelha, você precisa refazer a citologia, você precisa avaliar esse animal clinicamente. E muitas vezes, eu não sei se você também percebe isso, você acha que está tudo maravilhoso e você dá alta, passa-se 1, 2 meses e volta tudo de novo. Então, realmente, eu acho que ele volta, você vê na recepção, dá até vontade de ir embora, né? Com certeza. Você fala, oi, tudo bem? O cara... Se tivesse tudo bem, eu não estava aqui. E ele fala, aí voltou você fala, tudo. Voltou tudo. Aí você fala, putz, é desanimador. É desanimador. Agora, uma coisa que vale a pena, né, nesse grupo enorme de veterinários que a gente está aqui, né, com essa toda a tecnologia, gente, alguns desses animais, eles estão há meses esperando um procedimento. Né? Então não adianta você postar foto com um filhote no Instagram
e deixar teus pacientes morrerem de dor. Isso dói alucinadamente, o bicho se incomoda, o bicho está anestesiado, entubado, você lava essa úlcera, aumenta a frequência cardíaca, né? Botei o vídeo, só Olha para esse ilustrar animal. o que você está falando. Olha esse animal, né? Ela está ali acabando de aspirar perto do tímpano, olha, parece que está tudo bem. Conforme vai se afastando e indo para fora, olha isso. Olha isso. Se você colocar determinados otológicos, principalmente os de ação mais prolongada que tem veículo alcoólico, isso aqui é uma dor, isso aqui não pode ter serominolítico de pH ácido, isso aqui não pode ter produto otológico ácido, alcoólico. Esse bicho está sofrendo demais, né? E aí, como é que você descobre que ele tem isso? Só fazendo a autoendoscopia. O que ele tinha antes, pus. Mas ele podia ter uma neoplasia ou uma úlcera. Se você não fizer esse exame, você vai ficar enxugando gelo. E outra coisa importante também sobre esse tipo de otite, que é o meu posicionamento para o tutor desse animal, é que, como a gente já falou, né, terapia de longo prazo, e que, assim, não interessa, a autoendoscopia não vai ser um exame que vai curar, é o início. A gente tem a visualização, a gente tem uma faxina, né, uma faxina bem feita, mas se voltar a encher de pus, a gente vai precisar lavar de novo essa orelha. Então, assim, é importante, né, que isso fique claro para não encarar a autoendoscopia como algo curativo. Não necessariamente, porque, inclusive, por exemplo, se esse animal não deixa botar a mão, se você não consegue medicar a orelha desse animal do pós, em 24 horas, 48, está tudo cheio de pus de novo. Então, na verdade, é um conjunto, né? É um conjunto de entendimento, Não é informação não é só buscar o diagnóstico, é o que vai ser feito depois. Com certeza. E muitas vezes você tem o biofilme, né? Daria para a gente falar muito tempo de biofilme, mas toda vez que a gente vê biofilme, o biofilme é uma substância eliminada pelas bactérias, formando esse muco, formando como se fosse uma cápsula de proteção. Essas bactérias ficam protegidas por isso. Isso piora demais a nossa concordância de cultura e antibiograma, que aí não serve para nada mesmo, porque uma coisa é a bactéria crescendo numa placa de meio de cultura, outra é a bactéria envolta por biofilme. Viu esse tipo de secreção? Não tem conversa. Tem que lavar e tem que investigar. E muita gente fala, bom, biofilme é contaminação bacteriana complicada. Não, os mesmos motivos. Você pode achar num biofilme o pólipo do pug, a perfuração timpânica, a neoplasia, o corpo estranho. É só um jeito da bactéria ficar pior ainda. Você sabe uma coisa interessante? Assim, cada vez está se tornando mais comum na minha prática fazer uma autoendoscopia, encontrar biofilme e na hora eu penso, deve estar entupido de bastão. E quando você vai na citologia... É malacésia. Malacésia. Então, aqueles animais alérgicos que fazem uma otite com infecção secundária, né, fúngica, e que, de repente, o manejo não é correto, medicamentoso, e aí quando você vai ver, você só vai criando super bugs ou super estruturas dentro desse conduto auditivo, e mais uma vez eu concordo com você, para mim o que quebra biofilme é lavagem, olha para sua orelha, né? Olha para sua orelha. Então tem que ter um momento certo também, óbvio que isso aqui não é só uma orelha, o animal tinha múltiplas lesões, né, pelo corpo, é importante avaliar o animal como um todo para ver qual é a terapêutica correta e ter um diagnóstico. Não é uma orelha, mas o importante aqui é a gente avaliar e mostrar o biofilme. Essa é sua. E é sempre o mesmo quadro. Ulcerativo, é legal essa imagem, o biofilme tem esse aspecto meio de cor de chocolate, né, de marrom. Ele é melequento, né? Ele é grudento. Quando você faz assim, ele parece saliva de vaca, clara de ovo. O americano gosta de chamar de slime. Slime, né? Ele tem, úlcera, imagina a dor desse bicho. E quando você faz o pregueamento da orelha, a gente movimentou essa orelha justamente para mostrar a meleca, né? Espera aí que você passou junto, eu volto. Vai você. Vamos lá. Então, assim, macroscopicamente, a gente vai ver essas orelhas com essa secreção, né, esse slime que a gente citou. Na citologia, você vê também uma estrutura parecendo um véu, né, é bem citado como um véu. E assim, não tem como você ficar na dúvida se isso é um biofilme.
principalmente na autoendoscopia, porque você vê essa meleca aí, essa secreção, e é como o Ronaldo falou, você puxa, parece que vai e vem. E dá para entender facilmente, olhando, né, uma orelha com biofilme, o porquê que a gente tem que lavar. Porque se você medicar em cima disso, na verdade, você só está selecionando bactérias resistentes e multiresistentes. Porque você vai matando um grupo, vai achando resistência, né, criando resistência para outros grupos de bactérias. Então, tem que lavar. E a gente tem um monte de receita caseira, né, Cris, para tentar tirar o biofilme, mas olha isso aqui, ó. Isso aqui está ocorrendo uma lavagem sob pressão, né, do biofilme. E você vê ele revestindo tudo. De novo, o que tem atrás desse biofilme? O que está acontecendo atrás desse biofilme? A gente não sabe. Então vamos lavar. E você vê que com a água morna sob pressão, né, a solução fisiológica sob pressão, a gente lava, esse negócio, ele é grudento, né? Eu acho que slime é uma ótima definição. Ele não sai, ó, vai dando uma aflição, né? Se você tem estagiário junto, eles ficam torcendo, né? Parece, né, que eles falam, dá vontade de você enfiar a mão, mas não dá, isso está super ampliado. E a hora que você remove esse biofilme nesse paciente, ó, né, estamos quase conseguindo, com a lavagem mecânica, olha o que ele tem lá no fundo, né, uma estenose. De novo, ele tem um buraco que termina em nada, provavelmente nem tem tímpano mais. Então, tirou o biofilme, que antibiótico? Antibiótico nada, aqui vai ter que ser cirúrgico, infelizmente, ou a não ser que o tutor, o proprietário não queira fazer isso. Uma das coisas que eu tenho tido sucesso quando eu não só lavo o biofilme, eu escarifico a parede. Porque, na verdade, sobra uma secreção esbranquiçada que provavelmente é da aderência, né, das fases da formação do biofilme. A bactéria primeiro ela adere. E eu percebo que essa secreção esbranquiçada na parede fica. Então, quando eu posso, eu escarifico essa parede. Porque aí você reaviva, né, esse epitélio e aí você tem uma melhor penetração da medicação. E até para ajudar, isso que a Cris falou é interessante, e a gente está falando de muita dor, né? E é importante também com que anestesista você trabalha, porque muitas vezes eu peço para bloquear a orelha, para o bicho acordar confortável, senão eles acordam muito, muito incomodados mesmo. É desesperador ver o desespero do paciente. Nas otites externas, essa é um pouco mais rápida, a otite proliferativa e a estenosante. A proliferativa também pode estenosar, e a estenose pode ser por outros motivos que não a proliferativa, mas clinicamente elas vêm num pacotão, que é o pacotão do desespero, né? Quando você olha essas otites, provavelmente é uma eczematosa que cronificou, ou até passou pela bacteriana que cronificou, e chega num ponto que elas estão assim, né? Proliferativa, às vezes isso é rápido, também a gente tem a tendência de achar que o cliente é negligente, não é. Ou do lado direito de quem olha de frente, essa hiperpigmentação, o animal, veja, ele é um dermatopata crônico, mas aqui provavelmente o poro acústico já está estenosado, e aí você ainda segue necessitando examinar esses pacientes, né? É exatamente o que você está falando. De novo, uma orelha de shih tzu, com esses nódulos proliferativos, que vão ocluir completamente, né, a entrada do canal. É bem interessante que, às vezes, a gente recebe esse tipo de animal com prescrição de medicação para pingar na orelha. E eu fico pensando assim, mas como pinga? Né? Porque como vai fazer, fechou. Né? O que vai fazer? Como é que faz isso? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para essas orelhas, né? Fazer o passo a passo direitinho, fazer isso aí, ó. Palpação, né? A gente está falando de muitos exames, mas às vezes a gente esquece de palpar. Muitas dessas orelhas crônicas já estão completamente calcificadas, o sucesso terapêutico vai ser muito baixo, a ablação parcial é impossível, esse cara vai acabar em ablação total, que não é brincadeira, a gente tem visto muita complicação nessa cirurgia, né? Mas nessas orelhas eu ainda preciso examinar. E quais exames você optaria para esses animais? Então, na verdade, assim, quando a gente consegue avaliar ainda o conduto, a gente continua com um padrão que a gente estava falando até agora, né? A otoscopia convencional, a citologia sempre, a cultura antibiograma também questionável e a otoendoscopia. O problema é quando você não consegue entrar nessas orelhas e até mesmo com essa cronicidade, para você desenhar uma cirurgia, né, é importante encaminhar para a cirurgia, é importante um exame de imagem avançado. E
né? É o grande Melhor de finale, é todas. um final longo ainda, né? Depois, se alguém puder me dizer que tempo que a gente está. A melhor de todas. Hã? A melhor de todas. É a melhor de todas, tá? Quanto tempo a gente já falou, se alguém puder fazer um sinal, eu agradeço. Porque a gente se empolga, vocês já perceberam. Agora. Então é a otite média, né? Com certeza. E a otite média a gente vai o tempo todo, né, trabalhar com 2 tipos de crânio, na verdade 3, né? Os ou braquiocefálicos, os mesate ou mesocefálicos e os dolicocefálicos. Então, o de crânio curto, o intermediário como um labrador e o de longo como um pastor alemão, como um collie, né? Qual é o posicionamento da gente em termos de abordagem desses pacientes? Uma coisa muito importante, né? Olha a felicidade desse bulldog. Eu estou brincando com ele. Ele está todo torto e ele segue brincando. Esse cara tem uma relação diferente com a dor. O fato de eles serem a evolução, né, do lobo, com seleção genética, muita interferência do ser humano, mas será que por eles serem predadores, eles escondem a dor? Porque a gente vê às vezes que faz o procedimento, o proprietário fala, ele voltou a brincar, ele não brincava mais. Já esse animal está extremamente desconfortável. Esse é o cara que tem otite média, que tinha otite externa purulenta, esse é o dono daquelas larvas que eu mostrei para vocês. Então, é um desconforto grande e o mais importante, a gente não deve esperar sintoma neurológico para pensar que um paciente tem otite média, né? Otites crônicas, mais de 60%, mais de 70%, segundo a literatura, já tem otite média. O braquiocefálico tem uma coisa muito importante. Por que ele tem tanto mais otite média e de uma situação diferente que eu já vou falar? Esse é um estudo de Cavalier, de imagem. Eles chegam à conclusão que a tuba de Eustáquio ela é significativamente menor, a angulação é mais ampla, tem uma redução de percurso de tuba, estreitamento, então tem um combo que eu vou mostrar para vocês. Isso foi feito comparando diferentes crânios. Gente, não iria dar certo mesmo, né? Isso aqui é um lobo, isso aqui é um husky, isso aqui é um pug, isso aqui é um bulldog inglês, né? Se isso fosse feito se Deus fosse um arquiteto, isso é a comprovação científica de que Deus bebe. Deus não estava bem quando aprovou o projeto PUG, né? Eu fico ainda surpreso como tem veterinário que tem um bulldog francês em casa. Mas eles são fofos. Me ocorreu isso. Então, dentro daquilo que a gente está falando, o dólico e o mesate cefálico, eles estão aqui com uma aba azul em volta do crânio, e as setas azuis dizem, esses caras fazem otite média porque eles têm uma infecção crônica, bactéria, pseudomonas, lise tecidual, perfuração timpânica, a bactéria entra aqui e faz o estrago. Já o braquiocefálico, né, e a gente diz que os de crânio longo têm uma otite média que vem de fora para dentro, já o braquiocefálico, ele tem uma disfunção de tuba. Essa tuba não funciona bem, e aquele artigo diz que ele tem uma tuba mais estreita, provocando uma disfunção tubária, então a disfunção tubária provoca pressão negativa, chupando o tímpano para dentro, né? Atraindo o tímpano para dentro, uma angulação mais pronunciada da tuba, uma bula menos volumosa, então ela tem mais dificuldade de drenar o muco produzido, uma musculatura mais densa, e ela aperta então a tuba, e a tuba tem mais dificuldade de drenar, e eu coloquei a ATM em vermelho. Eu tenho pego muitos animais com problema de ATM, que não estava nesse artigo, e a mastigação e o bocejar é que drenam a orelha média. Então esse combo faz com que esses animais tenham uma otite não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, você falando aí, vieram alguns pensamentos, né, que eu gosto de falar com os alunos. Primeiro que, para mim, o braquicefálico, eu descrevo para o tutor que ele comprou um carro com defeito sem recall. Né? Porque quando ele me pergunta, tudo bem, ele está com otite média, ele pode ter alguma coisa nessa bula, você vai fazer o procedimento, e ele vai estar curado, doutora? Não, nunca. Não vai estar curado nem pela cirurgia e nem pela otoendoscopia. É o carro sem recall, com defeito.
Né? E, assim, sim, os braquicefálicos são fofos. Ter bulldog francês é legal, eu gosto. Mas, assim, eles são defeituosos realmente. E uma coisa muito interessante, que é muito debatido, né? Por que o americano ou fora do Brasil, de repente, eles não têm a casuística que a gente tem aqui no Brasil desses animais com otite média, na teoria primária, né? E me perguntam muitas vezes, porque é o cruzamento do Brasil, é a linhagem desses animais? Na verdade, eu tenho outro pensamento. É porque eu acho que lá o dermato ele só visualiza, ele trabalha com a orelha média quando ela tem essa primeira via, que é descendente, que é de fora para dentro. São os animais alérgicos com estenose, animais com orelhas externas crônicas, que o tímpano vai perfurar, e a gente sabe que tem uma casuística que até 80%, entre 50% e 80% dos animais que têm otite externa crônica, já podem ter uma otite média, né, um envolvimento de orelha média. Então, esse aí cabe ao dermato. Aí, a orelha interna, ela cabe ao neurologista, porque é quando o animal apresenta os sinais neurológicos, né? Ele vai ter o head tilt, a ataxia, uma síndrome vestibular. E eu te pergunto, a orelha média cabe a quem na medicina veterinária? Eu digo que é o limbo da medicina veterinária. Então, assim, cada vez mais a gente está trabalhando nessa área, né? Pensando em saúde, pegando cada vez mais cedo. Eu acredito que você também tem casos de animais com 2, 3 anos. Eu trabalho muito com tomografia, você sabe. Então, assim, 2, 3 anos, o animal, às vezes, não tem nenhum sinal neurológico, por algum motivo, foi parar numa tomografia e você está achando lá, e você vai lavar e você está fechando colisteatoma. Né? Então, assim, eu acho que tem muito a evoluir ainda nisso. E, para complementar, uma nova via aqui, que a gente não está mencionando muito os felinos, mas tem a via ascendente, que é exatamente através da tuba auditiva, que são exatamente os felinos que eu chamo carinhosamente de gatos catarrentos, né? Que eles têm muita síndrome respiratória, rinotraqueite, e isso vai colonizar. Você vai fazer uma via ascendente fazendo uma otite média. Que é justamente o que acontece com os bebês humanos, né? O gato é o mais parecido com o bebê humano em termos de otite ascendente. Perfeito. Né? Então, os crânios desses caras, né? Então o pug e o bulldog francês são chefes de bilheteria nessas otites médias dos braquicefálicos. Mas, assim, antes de falar deles, que a gente se empolga com eles, nesses animais que têm a pressuposta otite descendente, né? De fora para dentro, quais desses exames você faria se ele chegasse com sintomatologia ou com suspeita de otite média? Então, nesses animais, presumidamente, a gente consegue avaliar o tímpano, se ele não for um animal com histórico de otite externa crônico, né? Mas, de qualquer maneira, nunca através da otoscopia convencional. Ela já até saiu dali, né? Porque realmente, assim, você gera muita dúvida, principalmente se esse animal ainda não tiver nenhum sinal marcante, né, de otite média. Então, eu acho que, falando em orelha média, é otoendoscopia e ponto. Né, principalmente para acessar. Então, a autoendoscopia, quando a gente fala em orelha média, independente de ser dólico, mesadicefálico ou braque, a gente sempre precisa trabalhar com a cultura em antibiograma e a citologia. Né? Mexer com orelha média, a gente precisa ter esses 2 exames de respaldo. E eu, na minha rotina, e você também na sua, a gente trabalha com MIC, né, para a orelha média. Aí já importa essa concentração inibitória mínima, porque a gente vai medicar esses animais por via oral. Então, a otoendoscopia, esses 2 exames. E se você tiver, né, a capacidade de avaliar o tímpano desse animal, muitas vezes a gente pode até abrir mão da tomografia se realmente for uma situação monetária. Não que eu ache que tem que abrir mão. Eu acho que, assim, quanto mais informação a gente puder trazer sobre esse animal para prognóstico, principalmente, né, através da tomografia e ou da ressonância, é muito bom ter isso para poder passar para o tutor. Mas, muitas vezes, realmente é o mundo dos sonhos, né? Porque encarece cada vez mais. O exame de imagem sempre traz muita informação, né? Mas é aquela história, né? Ela tirou ali a tomografia, a gente fica meio querendo pegar de volta, mas se o cara falar, eu preciso de uma opção, eu não tenho condição de fazer os 2. Nesses crânios longos, a otoendoscopia, ela pode ser diagnóstica e resolutiva. A tomografia vai ser diagnóstica. Vai falar, tem otite média agora, então agora tem que entrar lá e furar o tímpano, né? Então, por isso que a gente opta por esse cenário.
E o que a gente pode encontrar? Né? Quando eu vejo um cão com otite média ou com sintomas de otite média, lembrando que um dos principais sintomas de otite média é dor. Eu posso encontrar perfuração ou ausência do tímpano, pus atrás do tímpano sem ele estar perfurado, de novo, má formação, corpo estranho, e aí nós estamos falando da miíase, ou de até algum algodão lá dentrão enterrado, neoplasia de orelha média é raro, mas tanto eu quanto você já vimos, e o tal do colisteatoma, que também pode ser observado nesses caras de crânio longo. A Cris tem caso e eu tenho caso também, a gente conversou antes do evento, mas que a gente vê muito mais em braquiocefálicos. Então, todos esses cenários podem estar relacionados com otite média. Então, se ele tiver uma neoplasia ou um colisteatoma, né, neoplasia é cirurgia, colisteatoma não é cirúrgico na nossa opinião, mas é para sempre. Se ele tiver pus atrás da orelha, a gente pode drenar e resolver. Então, vai depender também daquilo que a gente encontrar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um vídeo de uma miringotomia, que é perfuração do tímpano, para acessar essa orelha média, coleta de material, né, para encaminhar para a cultura antibiograma, logo depois a lavagem otológica. É importante não só coletar para a cultura antibiograma, mas fazer a citologia também dessa orelha média, como já foi falado. E acho que é uma das miringotomias mais bonitas que eu fiz. Esse é um felino, né? Então, assim, muita secreção purulenta. Tudo que o Ronaldo falou sobre dor, incômodo. Você imagina você ter atrás do seu tímpano toda essa coleção de pus. Esses animais, realmente, eles têm dificuldade de abrir a boca, de mastigação, né? Uma infecção vai ter alteração muitas vezes no hemograma desse animal, né? No hemograma completo. Então, assim, é muito importante a gente estar acessando essa orelha. Muitos colegas não acreditam que esse procedimento seja um procedimento que vai fazer algum resultado ou trazer algum resultado para esse animal. A gente sabe que traz resultado. É muito questionável sobre fazer miringotomia em gato ou não, por conta, né, ou encaminhar para a cirurgia por conta de uma anatomia diferenciada da orelha média. Mas, na minha realidade, eu tenho, assim, os WhatsApps, né, do dia seguinte, da continuação, é que eles ficam muito bem, muito bem. Muito bem. Tanto em cão quanto em gato, né? Quanto em gato. E uma coisa que eu bato na tecla direto, eu tenho certeza que vocês em casa, né? Vocês não estão vendo aqui, mas tem uma equipe enorme atrás da gente aqui trabalhando, que todo mundo tem uma história de um sobrinho, um filho, o filho do vizinho que teve otite média. Vocês nunca viram alguém mandar uma otite média para um cirurgião e arrancar a orelha, né? Então, isso não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido fazer uma ablação total num bicho que tem otite média. Não tem. Eu não consigo concordar e conceber com essa situação. Esse também é um gato, né, onde a gente fez a miringotomia. Então, esse é o primeiro exemplo. Pus atrás do tímpano, né? Mostrou o vídeo da Cris. O meu é muito parecido, né? Isso não vai sair pela tuba de Eustáquio, porque agora isso virou um catarrão. Isso ficou muito denso. Então, a gente vai ter que furar, né, e remover. O otorrino diz que isso também pode produzir o efeito segundo furo na lata de azeite, né? Porque agora você está furando o tímpano, o ar pode entrar e ajudar a drenar isso. Mas, muitas vezes, esse tímpano cicatriza muito rápido. E a gente tem que fazer um segundo ou um terceiro procedimento. Então, a gente tem tentado há algum tempo, né, aqui drenando, olha como ele é chicletão, né? A gente tem tentado colocar o tubo de aeração para evitar que cicatrize. Muitas vezes, esses animais já têm uma perfuração timpânica, né? Então, você chega lá embaixo, ele tem otite média e você não precisa perfurar o tímpano, já está perfurado. Mas você vai seguir colhendo esse catarrão, fazer citologia, cultura antibiograma, lavar para ajudar o paciente a se livrar desse processo, né? E olha o que sai lá de dentro, né? Um chicletão, olha isso, gente. Tá? Esses vídeos são super divertidos. Aqui é a situação que eu falei, o tímpano cicatriza muito rápido, então às vezes a gente tenta colocar o tubo, como coloca em gente, em nenê, né? Até onde eu tenho notícia, no Brasil foi o primeiro lugar que colocou tubo em gato, e tem alguns trabalhos com o Cavalier, né? E a gente pode encontrar também as más formações ou malformação em filhotes,
né? Deixa eu ver se esse vídeo está rodando, já está rodando, que muitas vezes você chega lá embaixo no tímpano, isso é um maltês bebê, é um maltês de 5 meses, e quando você o histórico era dor e surdez, e quando você chega lá embaixo no tímpano, né, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma pars flácida completamente deformada. Aqui a gente está tirando os pelos, olha isso. Ele tem um buraco na pars flácida, como se alguém estivesse sugando o tímpano dele para frente. Isso é má formação de filhote, eu já vi algumas vezes em maltês, né? Então, isso não vai resolver, e eu acho que no futuro esse cara vai desenvolver um colisteatoma. O que eu acho mais interessante, né, que é o que eu tento passar para os meus alunos quando a gente está fazendo aula prática e tudo, é que a otoendoscopia é fascinante, porque você não tem uma otoendoscopia igual, né? Você até vê alguns padrões que se repetem, mas assim, muitas vezes você entra e você fala, mas ali não tem tímpano. Não, mas peraí, o tímpano tá, mas o que é aquilo? Então você passa o tempo todo se questionando, como nesse vídeo. E importante é que assim, o histórico é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Esse animal era um animal que não tinha histórico nenhum, só tinha uma otite purulenta bilateral, e quando depois eu lavei a orelha, eu encontrei o tímpano dessa forma. Pela característica desse tímpano, me parece que esse animal nasceu com não é nem um buraco, né? Quase que um rombo inteiro dentro da orelha. E o histórico dele é que ele foi adotado e já tinha esse histórico de otite recorrente, purulenta, e depois que eu lavei, tinha colisteatoma bilateral e não era um braquicefálico. Então você fica tentando montar as peças do quebra-cabeça para poder entender e poder dar até algum prognóstico. De novo, foi um animal que veio com histórico de otite externa purulenta, não tinha sintoma nenhum sinal neurológico, foi feito simplesmente a otoendoscopia e eu olhei para isso. Então, a partir de agora, o que a gente faz? O passo para trás. Vamos para um exame de imagem, vamos fazer o acompanhamento desse animal, né, para poder entender e tentar desenhar melhor e dar um prognóstico para ele. E aí sim, nessa situação, você vê se tem uma resolução clínica ou cirúrgica. Aí sim, aí você tem justificativa, não tem mais tímpano, tem um buraco enorme no tímpano, aí não tem como você fazer. Mas você simplesmente pegar um animal com otite média e sair operando é realmente fora do esquadro, né? E aí, a cereja do bolo, né? Os braquiocefálicos. E quais exames, então? Eu que te pergunto, quais exames que você faria aí? Então, nos braquiocefálicos, né, a gente pode fazer, né, esquece, né, muitas vezes a gente dá curso, os alunos perguntam, eu não tenho um otoendoscópio, o que eu posso fazer com o otoscópio? Você pode abraçar ele, falar, gosto de você, que otoscópio legal, foi meu tio que deu, mas não dá para fazer muita coisa. A gente vai precisar ir para todos esses exames, mas no braquiocefálico a tomografia ou a ressonância são obrigatórios. Não dá. Eu tenho certeza que a Cris recebe no consultório dela encaminhamento de pug, bulldog francês, bulldog inglês, fala, veio para videotoscopia, primeiro uma tomografia. Mas vai dobrar o valor? Vai. Não, mas eu quero arriscar tudo. Não. Pelo fato de que a gente não consegue olhar o tímpano desses animais, como a gente mostrou aqui para vocês de outros animais. Esse tímpano está lá atrás do estreitamento que é normal para essas raças. Então, a gente vai fazer a otoendoscopia, a gente vai fazer a miringotomia, citologia, cultura antibiograma, mas para essa categoria de animais, o exame avançado de imagem é obrigatório. Você sabe uma coisa? Assim, às vezes, a gente peca por achar que aquele proprietário não iria fazer o exame, né? E eu sempre falo, tem que dizer que você precisa. Porque o que eu vejo, né, lá na minha clínica, que a gente trabalha com a otoendoscopia e a tomografia ao mesmo tempo, né, a gente faz o casadinho, é que, assim, eles parcelam, eles dão um jeito de fazer o exame. E a gente ajuda muitas vezes, porque ajuda o animal, ajuda para a gente, né, para o nosso procedimento, para o prognóstico. Então, acho que a gente não deveria tomar a decisão. Existem situações e situações, mas bater na tecla que é muito importante, o exame de imagem vai ajudar bastante esse animal a nível de prognóstico e saber até onde a gente vai, né? E como é que a gente vai traçar o caminho desse animal com essa otite média aí, se ele tem um problema de fábrica.
Então, realmente, eu acho que a gente tem que falar. E é uma coisa que, assim, é uma consulta muito trabalhosa, porque o cara chega lá, tipo, passeando no parque, né? A secretária da Cris eu não conheço, não sei o nome, não sei a altura dela, mas é exatamente igual a minha secretária, ela já faz diagnóstico de colisteatoma. O pug chega torto e fala, doutor, é outro colisteatoma, né? O Dennis Scott, em 1900 em Guaraná com rolha, como diria o professor Larson, ele escreveu um artigo, Another Dog That Scratch, outro cão que coça. Você fala, putz, mais um cachorro que coça, vamos começar. A gente tinha que escrever um artigo, outro pug torto. Né? O pug chega tortinho, você fala, putz, colisteatoma. O cara fala, eu trouxe aqui porque falaram que o senhor é bom de otite. Você fala, nossa, como é que eu vou falar para o cara que ele tem esse caminhão de problema, né, Cris? Na verdade, na clínica, quando entra pug, eles já mandam para minha sala. E tem outras especialidades. Às vezes está indo para ver o olho. Eu falo, gente, pergunta primeiro para que lado está vindo, que aconteceu, né? Exatamente. Não necessariamente está vindo para o meu consultório. Exatamente. Né? E aí a gente tem essa situação, né? Desse quadro que eu achei que ficou maravilhoso. A Cris não gostou porque achou que ele ficou comprido, mas eu gostei demais. Mas é assim, pug e bulldog francês. O que eu falo sempre é, os dois fazem os dois. Mas o bulldog francês faz muito mais otite média primária, se fala muito de otite média primária no Cavalier, mas o bulldog francês faz otite média primária, e às vezes faz colisteatoma, e o pug faz muito mais colisteatoma, mas às vezes ele faz otite média primária. E isso aqui é um dia na clínica de 2 cachorrinhos tortos que vieram para fazer o procedimento. Eu concordo com você, e eu vejo que, na verdade, assim, os bulldogs franceses, eles fazem a otite média, e aí você, né, faz a meringotomia, todo o procedimento e a visa não desaparece, olha o defeito de fábrica. E eles desaparecem. E aí, quando eles voltam, depois de 2 anos, 3 anos que seja, aí já é um colisteatoma. Né? Enquanto o pug, ele nasceu com colisteatoma. Eu tenho a impressão que ele respirou, tem um colisteatoma. E tem outra coisa, né, Cris? O colisteatoma em seres humanos tem o adquirido e tem o congênito. Exatamente. Talvez o bulldog faça o adquirido e o pug tenha o congênito. De repente, né? Nistagmo, então eu insisto, não precisa esperar. Se a gente às vezes pega o pug só com uma cabecinha torta, ele ainda vem no consultório com o histórico de que ele foi no veterinário e falaram que ele teve AVC, para com isso, né? Ele é assim desde pequeno, é o charme dele, não é, ele é torto, né? Então assim, é complicado para a gente também dar essa notícia para o proprietário que ele fala, esse cara tá louco, nunca ninguém me falou disso, né? Então nistagmo, red tilt, né? Manda aí, Cris. Red tilt eu acho que é o principal sinal que a gente vê nesses animais, né? Seja ou o bulldog ou o pug, sempre com a cabeça torta. Às vezes é abrupto, agudo, o animal está bem, está dormindo e acorda incoordenado, né? E com a cabeça virada. Tem que entender que red tilt não volta essa cabeça à posição normal, então o animal fica com essa alteração neurológica. E ataxia, eu acho que é uma dos sinais também que eu mais vejo na minha clínica. Isso aí foi um dos piores que eu peguei. Esse animal nem conseguia ficar em pé. Se ele fosse um ser humano, eu ia achar que ele tinha bebido alguma coisa. Mas assim, ele não conseguia se movimentar, estava muito crônico, uma síndrome vestibular bem presente. Paralisia facial. Eu não sei como né? A gente estava conversando sobre isso antes, mas assim, também é algo que eu vejo bastante, muito, vejo bastante paralisia nos dois, tanto no pug quanto no bulldog francês. E aí eles têm o nariz seco, né? Que é a tal da xeromicteria. E a gente, demorou, no meu caso, demorou para eu aprender. Eu pego esses animais, vou marcar tomo, vou marcar o procedimento, vou fazer ressonância, vou fazer... Eu já chego para o cara e falo, lubrifica esse olho que ele vai ter úlcera de córnea, né? Porque às vezes a gente fica focando tanto na orelha e ele volta, a gente às vezes consegue resolver a orelha bem rápido, tem cachorro que responde bem rápido, mas o olho às vezes perde ou ele fica tratando meses. Então, não esquecer também de dar essa dica para o proprietário, nem que seja para procurar um oftalmo ou você mesmo passar um programa de lubrificação, né? E aí é um pouquinho, né, do meu dia a dia que eu trouxe para vocês, e a gente vai ter opiniões, né, diferentes, digamos assim, quanto ao exame de imagem da orelha média. Então, assim, eu trabalho bastante com tomografia, bastante, e a gente trouxe uma imagem de uma orelha saudável, média saudável, e uma repleta de conteúdo,
né? Então, assim, é fácil. A tomografia é um exame que a gente consegue ver, ele é rápido. A gente avalia muito bem a parte óssea, que para mim é um fator prognóstico para poder fazer a continuação desses animais, uma manutenção, se a gente pode chamar assim, uma manutenção, né, clínica desses animais que têm otite média com defeito de fábrica, que vai voltar a fazer o quadro, vai voltar a preencher essa orelha média, né, de secreção, porque o que a gente quer evitar é exatamente a evolução daquela orelha ali para essa orelha aqui, que é onde a gente já vê uma expansão, presença de lise óssea. Para mim, essa é uma imagem cirúrgica. Então, a ideia da manutenção é que esse tutor não desapareça do nosso consultório, que ele entenda que ele precisa estar voltando e estar medicando. E essa foi a escolha dele, porque a escolha é dele, né? Uma imagem dessa de tomografia, eu sempre abro o leque, eu falo, olha, ou um caminho de cirúrgico, ou um caminho de manutenção, mas significa que você vai ter que ser meu amigo ou de algum profissional que faça a mesma coisa que eu faço. E essa expansão com essa lise óssea acabou. Isso é colisteatoma, né? Não tem outro diagnóstico para isso. Com certeza. Não precisa nem, deve ter escrito plug ali em cima, né? E aí a gente colocou essa imagem, por quê? Né? Aqui é um colisteatoma de novo, tem uma expansão enorme da bula, essa imagem é da Cris. E aqui é uma expansão da bula também, né? E com algumas informações que têm me assustado ultimamente, né? E eu tenho discutido isso bastante. A gente uma vez participou juntos de um curso do grupo de neurologia, né? Da Associação Brasileira de Neurologia, e nós dois intrusos lá, e isso tem me assustado bastante. Eu tenho pego uma coleção de bulldogs franceses, pugs e ingleses com meningite associado a otite. Coisa que a tomografia também pode resolver, mas precisa estar um pouco mais avançada, né? Quando você tem uma meningite inicial, talvez a ressonância seja a única que possa avaliar isso. Você perde parte da história da lise óssea. Eles sugerem, né? Pode ter uma lise, eu vou mostrar um outro exame que ele fala, lise óssea, mas a toma é melhor. A toma é mais rápida. Né? Se anestesia o bicho, faz toma até sem graça, né? Valor também, né? Menor. Né? Valor menor. Então isso tem que ser muito avaliado. Mas hoje eu tenho feito mais ressonância. Você concorda que seria perfeito se a gente tivesse uma tomografia e ressonância perfeito, na mão, né? Perfeito. Seria maravilhoso. Se dependesse de mim e da Cris, ia custar uns 25 mil reais para mexer na orelha do cachorro. Um negócio bem tranquilo. Mas às vezes vem cachorro de 15 mil, para pensar. Não, seria maravilhoso, né? Uma coisa que eu acho que eu nunca te falei é que eu faço esse procedimento baseado na ressonância. E aí, como você também faz, que eu sei, eu começo a fazer a cada 10 meses, a cada ano, um acompanhamento. E o acompanhamento é por tomografia, porque é mais rápido. É mais rápido, ele está estabilizado, eu não preciso mais saber se ele tem meningite, porque ele está bom, a clínica ainda é soberana. Eu concordo. Né? E eu concordo também que a tomografia para acompanhamento desses animais é essencial exatamente para poder avaliar a parte óssea. A parte óssea é muito importante para eu saber quando eu jogo a toalha. Porque se você tiver uma evolução, né, vamos falar de colisteatoma mais à frente, mas se por acaso essa bula está começando a expandir absurdamente entre um exame e outro, e esse animal está clinicamente instável, não adianta a otoendoscopia. Então, eu uso muito isso. Eu tenho, como você, vários animais. Tem animais que têm 5, 6 anos, isso é o meu doutorado. E estão ótimos. Né? São muito raros os casos que eu realmente encaminho para a cirurgia. Mas eu acho que a tomografia, nessa situação, ela para manutenção, se a gente pode chamar assim, ela é mais sensível. Aqui, ó, veja que, apesar de ser uma ressonância, consegue-se ver a expansão da bula, né? E uma possível lise de orelha interna, não é mais a média e nem lise de bula, é lise de cóclea, é lise de estrutura bem delicada. E, no mesmo sentido, esse vídeo que é da Cris, você também tem a indicação da destruição óssea justamente na orelha interna, né? Você consegue, deixa aparecer aí que eu mostro para vocês. Você consegue ver, né? Esses casos que são essa expansão aqui, ó. Você tem uma lise óssea. Né? Na verdade, esses casos que são assim terminais, né? Se a gente pode botar dessa maneira, com lise, muita lise,
Eu acho que em qualquer um vai estar, né, absurdo, assim, para você avaliar. Não... E me chamou a atenção que ela falou assim, essa orelha é uma orelha cirúrgica. Gente, mas é uma orelha cirúrgica como um paciente oncológico que não tem mais muito o que fazer, você vai fazer uma cirurgia para aliviar o paciente. Ali não tem mais resolução, né? Essas expansões, se operar, vai complicar. Eu vou depois mostrar uma imagem de um ser humano e vou falar o que o otorrino um dia me disse. Então, isso aqui é um bulldog francês, onde vocês não estão enxergando o tímpano, e eu fiz miringotomia por palpação indireta. Ou seja, eu entro com a sonda lá dentro, sinto por palpação indireta o momento exato que a gente rompe o tímpano e a gente começa a lavar. Por que você lava? Você quer tirar o pus daí de dentro e quer fazer sair água, como a Cris mostrou, pelo nariz. Para que você faça o quê? Você faça a eliminação a desobstrução da tuba de Eustáquio, vamos dizer assim. E aí, com pressão, lavando, olha isso, olha o que vai subir. Esse pus está preso lá dentro. Imagina a dor desse animal, né? Conforme você dá pressão, vai subindo e sai, né? E sai nessas coisas muito legais. Esse vídeo é muito divertido, olha. Né? Esse muco está preso lá. É importante, né, falando dos métodos diagnósticos, né, nessa palestra que a gente tem que encaminhar isso para a cultura antibiograma, de novo, mais uma vez, né? E citologia, né? E a citologia, faz a citologia como garantia, né? Óbvio, né? E caminha para a cultura antibiograma, de preferência com o MIC. Não pode descartar isso aí. É uma informação importante para o tratamento. Há um tempo atrás, eu lavava essas orelhas com água oxigenada diluída, porque alguns otorrinos humanos tentam desobstruir os tubos de aeração entupidos com água oxigenada. Eu abandonei esse procedimento, principalmente quando eu comecei a ver meningite e tudo, eu fiquei com um pouco de medo e estou recorrendo à solução fisiológica. E eu coloco na solução fisiológica uma gotinha de fluoroceína, porque às vezes quando você acaba o procedimento e você vai extubar o paciente, você não sabe se aquilo é muco da traqueia ou se pode ter feito vindo lá da orelha média. E aí a fluoroceína funciona como um marcador, porque você passa na gase e fica amarelinho. Então eu tenho feito isso, mas isso é para mostrar que o importante, né, eu brinco que é para passar de fase, é você fazer sair líquido pelo nariz. Quer dizer que você lavou, limpou e desobstruiu a Exatamente tuba. Esse vídeo aqui. E quando isso acontece, o centro cirúrgico parece que teve um gol num time de futebol, né? Todo mundo, finalmente! Porque isso é um fator prognóstico. Né? Você tem um animal que você consegue lavar a orelha média, você está desobstruindo a tuba auditiva, você fala, provavelmente esse animal deve ficar bem. Não sei nem se ele vai voltar a recidivar ou não, não que a gente vai excluir ele da manutenção, né, do encaminhamento e da reavaliação dele, mas a gente fica muito feliz quando isso acontece, quando a gente olha, lava a orelha. Eu não uso água oxigenada, eu tenho medo, sempre tive, falei isso para você, eu lavo realmente com soro fisiológico, lavo. Aqui, após a lavagem, eu tenho aplicado, né, dentro da bula timpânica da cavidade, na verdade, a medicação composta de um antibiótico, de um corticoide em solução salina. Então, depois que você lavou, você está tranquilo, que está bem lavadinho, você aplica essa medicação, às vezes extrapola para o canal vertical, né, para o canal horizontal e vertical, e depois você sai e termina o procedimento e pede para acordar esse animal. Eu faço a mesma coisa, tá? Eu faço a mesma coisa. E aí, isso é um negócio que me causa grande incômodo, né? Há muitos anos eu pergunto para os dermatologistas gringos, desde o Congresso Mundial de Hong Kong, que foi em 2008, o que é essa bola branca que tem no pug, né? E isso, eu vou deixar a Cris falar o que é. Isso, na verdade, é uma formação, né? Que histopatologicamente vem descrito como um pólipo fibroepitelial, muitas vezes, e a gente vê uma metaplasia óssea no final, né, nessa parte, aponta aqui para mim, ó, no finalzinho. Então, ela vem gordinha, né, que é o pólipo em si, e tem essa parte que você, quando você pressiona, é como se fosse um osso. Muito comum, mas assim, absurdamente comum em pug. E o histopatológico é um osso, é uma metaplasia óssea, é osso mesmo, né? Osso. E o formato é sempre esse. Agora, eu acho essa foto muito engraçada, porque esse pug de um lado tinha um pólipo, e na minha cabeça, do outro lado, ele tinha um pólipo. E o formato é sempre esse, ele é gordinho,
magrinho e tem uma base. Eu acho que ele é assim porque esse é o formato do conduto do Pug. Só que isso aqui, gente, era um algodão, com o mesmo formato. Quando eu peguei isso aqui na mão, comecei a desfiar, era um algodão esquecido lá dentro. E ele adquiriu o formato do conduto do Pug. Então, eu acho que ele tem esse pedúnculo aí, porque ele nasce, a gente discute muito aonde ele nasce, né? E aí, quando ele encontra um pouquinho de espaço, ele fica gordinho, ele vai crescendo como se fosse uma planta trepadeira, subindo pela parede do conduto. Mas a base dele é sempre fininha, na esmagadora maioria das vezes. Com certeza. O importante, né, quando se deparar com uma situação dessa, principalmente no Pug, é lavar essa orelha depois da retirada, lavar bem essa orelha média, porque é aí que vem o que a gente está acostumado no dia a dia, né? Vai subir esse material que parece pus, mas não é pus, né? Que é o que vai fechar na histopatologia como colisteatoma, queratina, se assim a gente pode chamar. Então, sobe um material esbranquiçado, muitas vezes o animal fica com toda a face, né, cheia de material de colisteatoma, e você tem que encaminhar esse material junto com esse pólipo, avisar ao histopatologista que você está encaminhando um material além dessa massa, porque senão pode correr o risco dele não analisar isso e você perder o colisteatoma, né? Então, a visualização da lavagem da orelha média e esse material subindo, ele é muito clássico. Eu acho que eu não consigo lembrar de um caso que eu encontrei um pólipo e que atrás não tinha um colisteatoma. Tem aquele pólipo, tem colisteatoma. Né? Tem aquele pólipo, tem colisteatoma. Tá aí, ó. E é todo esse material, né, que é uma queratina, o Ronaldo vai descrever da maneira dele, que eu acho sensacional, mas assim, a primeira imagem, naquele tubinho de ensaio ali, é de um colisteatoma em gato, que até pouco tempo não havia descrição, e agora, né, tem um trabalho, e eu já estou no 5º caso de colisteatoma em gato, a gente está publicando. Então, assim, a gente vê que tem muito que aprender ainda, né? Muito que aprender, com certeza. Me fascina. Isso é uma coisa que ela falou que é importante. Já fui procurado por veterinários e falaram assim, eu não estou fechando colisteatoma e é colisteatoma, porque está mandando só o pólipo. Se mandar só o pólipo, o resultado será pólipo. Acho que a ponteira partiu. Se mandar só pólipo, o resultado vai ser pólipo. Se você mandar essa meleca aí, né? Parece farinha láctea, mingau de farinha láctea, baba ganoush, paçoca. Sabe a paçoca? Eu estou olhando, vocês estão em casa, mas tem gente aí atrás. Sabe a paçoca amor? Amor, aquela que tem o coraçãozinho? A Cris não conhecia. Paçoca amor, né? É aquilo que você pega na mão. Paçoquinha, amor. Né? Você pega na mão e faz assim, aquilo parece o colisteatoma. E aí no fundo, muitas vezes, quando você chega lá perto do tímpano, né? Agora ela voltou. Não tem mais tímpano, tem só essa meleca toda ocupando a bula timpânica, né? Essa imagem era de um cólico, de um dólico cefálico. Então, ele não tinha tímpano, ele só tinha isso. E você lava, a impressão que tem é que aquilo ali é um pus que está aderido. E você vê que não, que na verdade o que tem aí é essa maçaroca desse material queratinoso. Exatamente. E no ser humano versa da mesma maneira. Né? Parece uma massa de modelar. Isso é uma moça com colisteatoma. Se vocês quiserem achar esse artigo, você escreve no Google, colisteatoma grave. Vai achar essa moça, você clica, tem o paper. Tá? E esse é um pug submetido a um procedimento cirúrgico, é essa massa que sai. Isso é queratina, né? Então eu brinco com os clientes, queratina mole é a do cabelo, queratina dura é a da unha. O colisteatoma é o calcanhar do mendigo. Né? É uma queratina que não é nem, você gostou dessa, né? Não é nem dura, nem mole. E qual é a minha intenção no tratamento? Nós não vamos falar de tratamento. É por muitos e muitos anos deixar isso mole. E uma otorrino que me ensinou um monte de coisa foi na minha clínica, viu um pug com colisteatoma, falou para a cliente sem eu falar nada para ela, independente da mão que operar, vai voltar. Sempre, em ser humano, a cada 7, 10 anos, a pessoa tem que reoperar. O cachorro não vive tanto, por isso que hoje a gente é contra a cirurgia, a gente prefere a manutenção clínica, certo? Com certeza. Mas você sabe que eu tenho um pensamento também, às vezes você lava você pega um animal com colisteatoma bilateral, a imagem da tomografia de um lado é muito pior do que o outro, e o lado que tem a imagem pior, você não consegue coletar tanto material quanto do outro, entendido? Então, para mim, eu chamo de colisteatoma maduro ou um colisteatoma mais velho,
Porque eu tenho a impressão que o que vai evoluindo, ele meio que cola, ele vira tipo um cimento seco. E você tem mais dificuldade de descolar só pela lavagem e turbilhonamento. E enquanto o outro que está sendo formado agora, você consegue coletar um material muito maior, né, uma quantidade maior, e isso me leva a pensar, mais uma vez, que a gente está no caminho certo com colesteatoma, porque quanto mais cedo a gente conseguir, né, diagnosticar e estar agindo, a gente vai ter um melhor prognóstico para esses animais. E olhando essa imagem aqui, né, eu ia apontar para a imagem, logicamente não, olhando essa imagem aqui, é que dá para entender, né, a gente é íntimo do colesteatoma, mas assim, você tem a tal da migração epitelial. Os americanos dizem que o colesteatoma faz uma migração epitelial reversa, né? Porque a célula se perde de alguma maneira pela conformação do PUG, pela pressão negativa, por tudo que a gente comentou, e essa queratina do conduto auditivo externo, que é pele, invade a mucosa. E isso tem força, como ela falou do colesteatoma mais crônico, ele é duro, e isso vai evoluindo como tumor, pega ATM, pega cérebro, tem bicho que morre de colesteatoma, tem gente que morre de colesteatoma. Então, quanto mais precoce a gente conseguir retirar isso e deixar ele mais manso, entre aspas, talvez o prognóstico seja diferente. Né? Fica a dica aí, ano que vem, Derma Experience 23, a gente vem só falar de colesteatoma, certo? Com certeza. Esse é o Bentinho, né? E esse a gente está encerrando agora. Esse Bentinho, ele acordou os proprietários de madrugada desse jeito. Simplesmente ele não conseguia mais ficar de pé, a gente tirou o som, mas a moça está falando calma, 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 isso é 3 da manhã, né? Ele começa a rodar, ele não fica de pé de jeito nenhum. É desesperador, né? É desesperador, ele fica ofegante, muita gente confunde isso com epilepsia. Esta é a ressonância dele, ele tem meningite, bem feia aqui, tem muito realce, né? Ele tem o adelgaçamento ósseo da cavidade timpânica. Então, como ele tem adelgaçamento ósseo, isso já está com cara de colesteatoma, a despeito de ele ser um bulldog, era colesteatoma. A gente tratou, né? E ele aqui na praia, depois do tratamento, não se opera otite média. Ele está fazendo curva para a esquerda, ainda olhando um pouquinho para a direita, é quase um drift, e está feliz da vida. E hoje ele está espetacular. Então, apesar de ele ter um colesteatoma, a gente segue tratando ele, e ele saiu daquela situação. Os donos são assim muito gratos e ficam muito satisfeitos. Era um bulldog francês com colesteatoma. Como eu disse, os dois fazem os dois. E aqui algumas imagens, né, de antes e depois. Depois não significa logo depois do procedimento de otoendoscopia, é depois com tudo que vem junto. Um tratamento a longo prazo, uma condução muitas vezes com fisioterapia, né, medicação. Então tem muita coisa que tem que fazer devido à cronicidade da doença. A otoendoscopia ela não é milagrosa sozinha, ela é um início, né, de muita coisa que tem que vir junto. Eu acho que a gente está querendo passar essa ideia. Eu nunca prometo a cabeça voltar à posição normal, porque é isso que incomoda o tutor, na verdade. O animal pode ter uma imagem horrorosa de orelha média, com lisiócia, meningite, e ele está perguntando, mas a cabeça vai voltar para o lugar? Eu não prometo, mas sim, pode acontecer. E a maioria não volta, né, Cris? Oi? A maioria não volta, A né? maioria não volta. Não volta. Aqui, na verdade, eu trouxe 2 casos de sucesso, porque a gente conta os sucessos, né? Esse animal... A paralisia facial, eu tenho um bom resultado. Volta bem, volta né? bem. A acupuntura ajuda bastante também nessa parte da paralisia. Então, aí é um outro caso de antes e depois, com sucesso. Mas, assim, eu nunca prometo. Eu falo, tá torto, vai ficar torto, vai morrer torto. Se voltar a ficar bem, a gente ganha chocolate, Bônus. ou Exatamente. vinho, ou o Bentinho hoje está retinho, mas a maioria não fica retinho. Mas eu acho que assim, a ideia final, né, a gente chegou ao final da palestra, eu acho que a ideia que a gente queria passar exatamente os métodos diagnósticos, nos diferentes casos. A gente se prolongou um pouquinho na orelha média interna, porque é uma paixão que a gente divide, né? Mas não negligenciar todas as ferramentas que a gente tem e saber usar, né, cada ferramenta em cada situação. Eu acho que na otologia, às vezes, pecar para mais é menos pior do que pecar para menos, né? Então, lança a mão de tudo que for possível que esse tutor possa estar fazendo para poder dar um melhor prognóstico, tanto numa orelha externa como média, pensando no animal como um todo. É isso.
Acho que a gente fez um passeio aí que a gente tinha se proposto, né? A gente foi cada vez mais enxugando a apresentação, ela partiu de mais de 200 slides, a gente viu que não ia dar tempo, mas é o que a Cris falou, é uma paixão que a gente divide. Eu fui contaminado há muitos anos, né? Por uma questão etária, há muitos mais anos eu fui contaminado, mas é uma coisa que a gente vê cada vez mais crescer, e eu sei que com esse trabalho que ela desenvolve no Rio de Janeiro, a gente desenvolve em São Paulo, a casuística de colesteatoma, eu tenho, com tranquilidade, eu posso afirmar para vocês que hoje a gente tem a maior casuística do mundo de colesteatoma. A gente está num nível muito alto de otologia no Brasil, e graças a essa paixão que a gente nutre pela especialidade. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, dizer que é um prazer dividir a apresentação com a Cris, agradecer a confiança aí das OETs, e a gente se vê em outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Eu também quero agradecer muito. Bom, podemos agora ir para as perguntas? Sim. Vamos lá. Fantástica aula, chegaram muitas perguntas, eu selecionei aqui, a gente selecionou algumas para fazer para vocês. A primeira delas é: nos casos em que a membrana timpânica estiver rompida e houver produção de biofilme por bactérias, o que pode e o que não pode usar dentro do conduto? Posso responder? Só pode usar colírio, né? Colírio e reza, né? A fé é muito importante nessa hora. Se tiver biofilme na orelha média. Outro dia até uma cliente me falou, olha, eu falei com o meu otorrino e ele falou que é um absurdo usar colírio dentro da orelha. Eu aprendi isso com os otorrinos da Santa Casa de São Paulo. Então, quando tem perfuração timpânica, se vocês se debruçarem nas bulas de remédios otológicos veterinários, todos escrevem não utilizar se tiver perfuração timpânica. A única coisa que a gente acaba podendo é realmente colírios com antibióticos, e tomar cuidado com a tobramicina, com a gentamicina, com a amicacina, né, que são ototóxicos. Então, às vezes, você pode até piorar a situação. A gente acaba optando muito pelas quinolonas, né? Com certeza. Isso aí mesmo. Ótimo. Segunda pergunta. A tomografia é uma condição obrigatória para a realização da otoendoscopia em algumas raças? Alguma condição que ela possa não necessariamente ser realizada previamente? A gente falou um pouquinho aqui, né, quando a gente estava apresentando, que assim, em braquicefálicos, sim, é uma necessidade para a gente poder entender o que tem atrás desse tímpano, visto que a gente não avalia o tímpano desses animais através da otoendoscopia. Já em indólico cefálico, mesocefálico, pode até ser uma opção a otoendoscopia para avaliar o tímpano junto com os sinais clínicos que esse animal tem. E aí você pode abrir mão da tomografia. Mas braquicefálico, pelo menos, é difícil. Não, braquicefálico eu não mexo mais sem fazer tomografia ou ressonância antes do procedimento. Ok. Vamos para a última, então. Qual a melhor conduta terapêutica para as otites ulcerativas? Tratar como imunomediadas? Então, acho que os dois vão ter que falar um pouquinho, né? Mas eu acho que o sucesso, apesar de ter bactéria envolvida, ter ulceração, o sucesso é muito corticoide. E aí talvez, né, esbarra na pergunta já com resposta, considerá-las como imunomediadas. Eu uso bastante corticoide oral e tópico e tento achar os mais potentes, explico para o proprietário por que eu estou fazendo isso. E é realmente conflitante. Você está pegando uma infecção por pseudomonas com úlcera e vai usar muito corticoide. Mas eu acho que esse é o caminho do sucesso. Eu também tenho esse mesmo posicionamento. Eu acho que quando você tem úlcera, você tem que desinflamar. Essa orelha é muito importante você olhar, entender, para escolher qual a potência desse corticoide. Eu uso, muitas vezes uso, inclusive com corticoide oral, não só tópico. E a longo tempo a gente acaba fazendo 2 semanas de corticoide oral para poder realmente começar a dar uma qualidade para esse animal, para ele poder melhorar o quadro de otalgia. Eu acho que é importante estar usando corticoide tópico e oral nos casos de úlcera. Isso aí. Então, deixa eu só chegar para cá para fazer o encerramento. Bom, então, acho que era isso. Tinham outras perguntas, mas a gente não tem tempo hábil, né, para fazer todas. Enfim, eu queria mais uma vez agradecer essa palestra maravilhosa. Vocês foram fantásticos. Aliás, vocês são fantásticos, né? Obrigado. E eu queria passar alguns recados para quem está em casa. Os nossos 4 eventos, eles ficarão disponíveis no mesmo link que vocês acessaram, o evento de hoje, até o dia 31 de maio.
Após o dia 31 de maio, vocês conseguirão acessar as aulas através da nossa plataforma no Desenvolve. E o último recado é que vocês estarão recebendo uma pesquisa de satisfação, que eu peço gentilmente que seja respondida, porque nos ajuda muito a melhorar cada vez mais nos nossos eventos e fazer eventos mais produtivos e que atendam às expectativas de vocês. Bom, não tendo mais, o que dizer, obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco e até o nosso próximo evento. Obrigada. Obrigada. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started.